Olá, espectador e espectadora do Bom de Ler. Apresento a você Redemoinho em Dia Quente, livro de contos da Jarid Arraes, publicado pela Alfaguara. Nesse livro, Jarid novamente se debruça sobre as figuras femininas. Dessa vez, são mulheres que moram na região do Cariri, no Ceará, onde a autora nasceu. São contos muito fortes que apresentam essa figura feminina atual. Aquilo é muito Brasil, você percebe na dicção, existe um sotaque, se a gente pode dizer assim. As cadeiras de macarrão, por exemplo, o mototáxi, os cachorros que andam pelas ruas e que são às vezes criados em quintais. Os contos e as imagens desse livro são muito fortes e, ao mesmo tempo, apresentam figuras muito atuais e que nem sempre são retratadas na nossa literatura. É mais do que uma leitura necessária. Fique agora com Jarid Arraes. Eu sempre faço tudo político, né? Então, pra mim, o cordelista, eu faço questão de dizer que eu sou separadamente, porque eu quero dar uma certa visibilidade pro cordel, né? Então, eu faço questão de dizer que eu sou cordelista. Eu quero que as pessoas saibam que eu sou cordelista, que o cordel existe, que eu coloco ele no lugar de igual para igual com as outras coisas que eu faço. Minha mãe, ela lia muito pra mim quando eu era criança. Ela lia história pra mim e eu lembro que eu decorava as histórias que ela lia e aí ela falava pra eu recitar pra ela a história de volta. Aí eu contava pra ela a história igualzinha que tava no livro. E ela me ensinou a ler em casa antes de eu aprender na escola. Também foi uma grande incentivadora, né, no começo. Eu tava bem à frente, assim, nas séries e tal. Depois veio a literatura. O cordel, primeiro, porque meu pai e meu avô, eles sempre me davam pra ler os cordéis deles, logo quando eles publicavam, né? E então o cordel pra mim foi sempre um grande amor, assim, uma coisa que eu amava muito. Até porque era uma coisa muito única. Meus amigos da escola não conheciam, não acompanhavam, e eu sim, era uma coisa que eu tinha, assim, muito próxima. E aí veio o cordel e depois eu lembro que eu tava na, sei lá, sétima série, talvez. A professora falou de Manuel Bandeira, que eu amo até hoje, né? E eu fui, eu ia de moto com meu pai pra casa, eu falei, pai, hoje eu conheci Manuel Bandeira. Gostei muito, poesia é muito legal, né? Aí ele, você gostou de poesia? Então eu vou te falar dois versos, dois pedaços de poesia. Eu, tá bom. Aí ele falou assim, você vai rir deles, tá? Aí ele falou assim, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Aí eu ria, que engraçado, que doido, isso é poesia, ele é. Aí eu, qual é o outro? Aí ele falou assim, se alguém ainda tem pena na tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Eu, que nojo, que coisa louca. Eu lembro eu falando isso, sabe, assim. E quem é que falou isso? Foi Augusto dos Anjos. Eu, poxa. E eu fiquei apaixonada por Augusto dos Anjos e por Drummond. E ele me emprestou uns livros do Drummond e até hoje A Rosa do Povo é meu livro favorito, assim, de poesia. Além de todas as antologias e coisas que posso existir de Augusto dos Anjos. Então, eu entrei na poesia, assim, de cabeça. E você falou que é o que você mais lê, né? É meu gênero predileto de literatura e poesia. A maioria dos meus livros são de poesia. Poesia, pra mim, assim, é tudo, cara. É o que me inspira a escrever prosa, a escrever cordel, a falar coisas, É poesia. Eu acho que poesia é a base de toda a literatura, assim. Eu acho que você escreve conto, você mete poesia lá, só que só não tá uma embaixo da outra, mas tá a poesia. Então, por isso que eu insisto que cordel é um tipo de poesia. Não é só uma cultura popular. É literatura, é poesia. Eu comecei a publicar cordel faz uns 6 anos, eu acho, e eu não pensava em nada de mercado editorial. Eu só queria publicar cordel, e aí eu vendia pela internet, eu mesma montava, eu ainda mesma monto, né? Mas não era uma coisa assim, mercado editorial, vou publicar. Era uma coisa assim, mais eu vou escrever cordel, manter vivo, porque eu tinha muito como referência meu pai e meu avô. E assim que eles fazem, né? Depois que eu quis escrever um livro, que foi o meu primeiro livro, As Lendas de Dandara,
foi aí que eu vi, que eu comecei a aprender sobre como as coisas são no mercado, né? E aí que eu levei 1 milhão de nãos. Você estava lá no Cariri? Eu estava lá, mas eu trabalhava na revista Fórum. Meu blog era super lido, muito lido, muito lido. E eu ofereci para editoras de literatura, entre aspas, afro-brasileira. Ofereci para editoras que não são só de uma temática negra. E eu já era uma pessoa conhecida pelos meus textos de análise política de direitos humanos, né? E isso não foi o suficiente para mim levarem a sério como uma pessoa que escrevia, né? E o que eu acho interessante é que nem mesmo nas editoras de literatura afro-brasileira, mesmo sendo um tema que tinha tudo a ver e que, era até com isso eu não vou dizer, não vou ser muito modesta, assim, realmente ninguém tinha escrito aquele livro daquele jeito. Então lógico, eu pensei que podia ser ruim, que eu podia escrever mal, que ok, aí também tem que fazer, né? O que é mal, o que é bom, mas pensei também que pode ser uma questão de amizade, de círculo de amizade, né? Sobrenome, de ser conhecido já, de dinheiro, mulher também. Então eu fiquei meio assim, fiquei perdida. No começo eu tava assim, o que acontece, né? Depois tudo foi fazendo sentido. E aí publiquei o livro, ele esgotou em pouco tempo, e aí uma editora que não foi dessas que eu apresentei quis. Depois disso, já aprendida, eu quis fazer um livro com os meus cordéis que contava a biografia das mulheres negras. O Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. E aí eu de novo fui apresentar para as pessoas. Eu já tinha um livro que tinha sido esgotado, já estava numa editora, já estava muito mais conhecida, participava de eventos com o livro. E aí já tinha dado entrevista para televisão, enfim. Aí eu cheguei lá e fui apresentar a proposta. E aí eu mandava e mesmo assim era tipo, não respondia, ou não, agora a gente não tá afim. Para editoras de literatura afro-brasileira também. E aí a Lisandra apareceu, eu nem sei como eu conheci a Lisandra, nem lembro. Acho que foi numa festa que a gente se viu e tal. E aí eu falei, vou falar com ela. Ô Lisandra, você não tem interesse? A gente se encontrou num bar perto da minha casa. Eu apresentei ela aqui na hora. A gente saiu do bar já, vamos fazer. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Que os eventos de lançamento foram tipo entupidos de gente, tinha até toda a Globo lá. E foi maravilhoso. E aí depois as editoras todas que negaram, todas elas, você acredita? Todas elas falaram pra mim que se arrependeram. Cara, foi tão engraçado isso. Gente, mas eu avisei que ia ser assim. Tipo, eu avisei. E os 2 livros eu avisei, eu falei, eu sabia que ia dar certo. Porque ninguém tinha feito. Ninguém fez esses livros, você não enxerga. Tudo bem, eu entendo que também tem a questão do risco. Eu, como estou na editora trabalhando, agora eu entendo que você fica meio pensando se vai dar certo ou não, mas você tem que enxergar quando uma coisa ela nunca foi feita, né? O selo Ferina, ele partiu da editora Pollen, da Lisandra Magon de Almeida, e a gente pensou em fazer um selo para publicar mulheres, só mulheres, mas pensando no nicho, dos nichos do nicho, né, em publicar mulheres realmente diversas. Então, não publicar só mulheres do Sudeste e do Sul, porque, sei lá, eu tenho um hábito, eu vou na livraria, eu sempre procuro muito poesia, que é o gênero que eu mais leio. E aí eu sento lá no chão, a louca, na livraria está no chão, procurando livro de poesia escrito por mulher. E aí eu vou achando alguns tal, e aí eu pego o livro, vejo na orelha que é uma mulher branca, maravilha, eu sempre compro. E aí eu vou pesquisar, às vezes não tem dizendo de onde ela é, eu vou pesquisar Sudeste e Sul. E aí eu sempre penso, por que nunca tem no Nordeste, do Norte, Centro-Oeste e tal? E eu falando com a Lisandra, vamos publicar mulheres, principalmente estreantes, né?
porque quem já publicou já pode publicar em outro lugar e tal. E que sejam do Nordeste, do Norte, que elas não sejam todas brancas também, a gente já publicou agora o nosso livro mais recente vai ser de uma mulher branca lésbica, que sejam de sexualidades diversas e que isso esteja no livro, não só porque ela é, né, mas que isso tem uma relevância na literatura dela. Indígenas, né, eu sou a curadora do selo, então meu papel é descobrir onde elas estão, né, ir atrás e procurar também, ler os materiais também que possam mandar pra gente. E agora eu também estou editando. E te toma bastante tempo essa pesquisa, edição? Toma bastante tempo, porque eu tenho que realmente procurar, né? Porque o que chega fácil é o de sempre, né? Chega bastante fácil, assim. E, por exemplo, eu quero muito publicar uma mulher indígena. Só que o selo Uferina, ela tem uma linha editorial que é ser esse tema difícil, né? A solidão, as coisas que rasgam, o feio. Então, muitas mulheres indígenas escrevem bastante sobre a vida indígena e a relação com a natureza, e isso não se encaixa no selo Ferina, mas vai para Pólen, por exemplo. A Márcia Cambeba agora publicou pela Pólen. Então, às vezes eu acho uma coisa muito legal e eu falo, Lisandra, não dá na Ferina, mas você não quer ir para Pólen? Né? Mas pra Ferina não dá. Então, tô desesperada, se alguém souber, por favor, me diga, por uma mulher indígena que escreva uma coisa que dialogue com a linha editorial do selo Ferina, né? Eu fico catando. Às vezes eu vejo uma pessoa que ela escreve umas coisas assim, fala, vem cá, você não tem uma proposta de livro? Porque é isso, né? Você tem que também... Cara, é isso, você criar oportunidades, você enxergar o potencial das pessoas, né? Não... Aberto. Você tá aberto a isso. Eu gostaria que tivesse sido assim comigo no meu início. E foi totalmente o contrário, né? Eu que tive que sair chutando tudo. Eu vou publicar mesmo, não sei o quê. O que também foi maravilhoso, porque eu me tornei quem eu sou hoje por isso, né? Meu discurso sempre vai ser político, a respeito do mercado editorial. E ele vai continuar sendo, né? E eu vou continuar falando essas coisas. Então, eu estar na editora grande e eu ir convidada oficial da Flip, pra mim é a mesma coisa que eu faço no meu livro. É uma subversão. Porque eu não vou mudar meu discurso porque eu tô lá, né? Eu vou continuar falando as mesmas coisas. Eu vou continuar dizendo por que não tem mulheres negras brasileiras publicadas pela Companhia das Letras. Por que não tem mulheres negras brasileiras nos grandes eventos. Não tô falando só da Flip, até que na Flip tá tendo, né? Mas e nos outros. Eu trabalho com muitas pessoas de muitas características raciais ou sociais e tal, e eu gosto disso, entendeu? A questão não é essa. A questão é que as pessoas elas não conseguem perceber como é importante ter pluralidade nas coisas e como isso enriquece a literatura, como enriquece os eventos. É triste, sabe? E são pessoas que se dizem tão conscientes. Curadoria dá trabalho porque é um trabalho. Você está sendo pago para fazer um trabalho, então trabalhe, por favor. Né? Você tem que ter essa obrigação de fazer isso. Você está fazendo uma curadoria. É difícil você ficar repetindo isso. Faça seu trabalho, pesquise, leia. Mas as pessoas, elas leem as mesmas coisas de sempre. Porque é muito cômodo e é o que está disponível, né? Então você vê um livro de poesia, publicado por uma mulher negra, por uma pessoa indígena, e você não vai ler aquilo ali porque você talvez pense já por antecipação que não pode não ser bom. Mas você compra tão facilmente um livro de uma pessoa, de um homem branco, já por antecipação pensando que vai ser bom, né? Isso são conversas que eu tenho com muitas pessoas e a gente discute sobre isso e muitas delas falam isso. Porque a gente tem essa associação da figura do escritor de sucesso confiável e que é levado a sério, que é essa figura do homem branco, com óculos, de meia idade, que é essa figura do homem de sucesso, não só na literatura, mas em várias áreas, cientista, ou empresário. Então, como você desassocia isso, né? Você precisa ter outras figuras que você associa com sucesso e que não são assim. Então, é complicado. Eu escuto muito. Eu entendo. Para as pessoas é meio surpresa. Eu sou jovem e eu vendo livros e eu vivo como escritora. Você vive como escritora? Eu vivo como escritora. Eu não vivo como
outro trabalho, né? Então é tipo, nossa, você... Acontece, né? Mas eu falo, por que acontece isso? Você usa a rede social. Talvez se vocês soubessem da rede social, vocês vendessem mais livros. Mas também tem uma questão. Os meus livros, eles falam de coisas, mesmo um livro de poesia ou de contos, eles falam de coisas que muitas pessoas se identificam. Ele é maravilhoso, ele é essa pessoa que faz curadorias incríveis, porque ele conhece as coisas, ele busca conhecer, ele circula, ele conhece da pessoa que publica pela Alfaguara e companhia, da pessoa que publica livro cartoneiro, sabe? Ele é a pessoa... Gente, eu amo Marcelino, publiquem isso, pra ele ver que eu amo Marcelino, amo Marcelino. O Redemoinho em Dia Quente, ele começou de um jeito muito engraçado, porque eu me mudei para São Paulo no dia 31 de dezembro de 2014, né? E aí, já no primeiro dia do ano, eu vou começar a escrever uns contos. E eu tinha essa ideia de que fossem contos sobre mulheres do Cariri, e eu queria que fossem histórias de mulheres diversas do Cariri, né? Contadas pela minha perspectiva de enxergar essas mulheres, desde quando eu estava crescendo até hoje. Mas assim, eu queria contar essas histórias sem estereótipos, ou mesmo que eu fosse tocar um pouco em certas figuras comuns, porque elas também existem, né? Que eu fosse subverter isso. Então, eu comecei daí, eu tinha algumas histórias na cabeça, escrevi, mostrei para uma editora, que era uma editora que publicava só mulheres na época. Elas gostaram e queriam publicar. Mas ficou meio assim, vou terminar os contos, nunca terminei, aí veio o meu primeiro livro antes e morreu aí, né, ficou dormindo. Depois, um ano mais na frente, eu peguei de novo esses contos. E quando eu reli, eu achei aquela coisa mais horrorosa do mundo, porque tava narrado tipo assim, era uma vez, sabe esse tom? Era uma vez fulano de tal, que não sei o quê, e andava, blá blá blá. E eu olhei assim e falei, que bosta! O que tá acontecendo aqui? Como? Porque eu já tinha mudado o meu jeito de escrever, eu tinha escrito muito mais. E é o que eu sempre digo, escrita não é dom. Você não nasce sabendo escrever, não é uma iluminação sua, não é sua genética, não é nada disso, é prática, familiaridade, intimidade. E aí eu olhei assim, não, cara, eu escrevo totalmente diferente disso agora. E aí eu reescrevi os contos que eu tinha escrito. E aí reescrevi tudo, continuou dormindo. Eu vou fazer alguma coisa com esses contos. Aí veio meu segundo livro, que também tomou todo o meu tempo, porque foi o Heroínas Negras, que foi, né? Continua sendo. E aí os contos lá. Aí quando descansou um pouquinho, aí lá vou eu de novo pegar os contos. E eles continuavam muito ruins. Não é possível, gente. Não vou conseguir fazer nada nunca nesses contos, porque eu não consigo dar um tom pra eles. Eu não consigo fazer... minha voz não entra neles, eu não consigo escrever direito, como eu quero, assim, que eu acho que tá bom o suficiente. E então, deixa pra lá. Aí saiu de poesia e eu desisti dos contos. Só que aí eu tava na Flip, ano passado, e a Luara França, da Companhia das Letras, editora, eu tava indo pra uma mesa na Casa em Submissa de Mulheres Negras, e ela pulou na minha frente, no meio da rua. Falou, Jari, eu gosto muito de você. Você tem alguma coisa pra me mostrar? Porque se tiver, eu quero ver, eu quero, tipo, me mostra e tal. E quando a gente voltou da Flip, eu fui lá, encontrei com ela e falei, eu tenho esses contos. Mostrei pra ela, ela gostou. Aí então tá, vamos fazer alguma coisa disso. E aí eu fui reescrever, fui melhorar, e aí fui escrever outros contos. Foi todo um processo de realmente reescrever algumas coisas, adicionar coisas nas histórias e criar novas personagens, porque 8 contos não dá um livro, né? Então aí foi um trabalhão. Você foi pra lá também. Aí eu fui no Cariri, né? Viajei, foi em novembro de 2018.
E aí eu fui com câmera fotográfica, porque eu queria tirar foto do Cariri, dos cenários, das pessoas, das coisas que eu sei que são o Cariri, né? Que são características de lá. Por exemplo, lá tem umas lojinhas para romeiros, que gente, é um barato, assim, é uma graça. Na lojinha tem um monte de estátua de santo, Padre Cícero, a Virgem Maria, o Menino Jesus, e do lado tem uns pelúcios dos emojis do celular e dos Minions, e tem um Padre Cícero fluorescente que fica verde na luz, no escuro, e boneco de ação. Tipo, é isso, a cara do Cariri. Tem muitas coisas, mototáxis, tem várias coisas muito características de lá, né? Então, eu fui tirando foto e isso foi me inspirando muito a criar outras histórias. E aí eu voltei, escrevi vários contos. Nossa, eu escrevi muito conto. Eu sou muito rápida. Eu sou rapidona porque eu tenho uma angústia em mim que se eu não fizer aquilo, enquanto eu não fizer, eu não consigo fazer outra coisa. Então eu sento pra fazer e aí eu fico, sei lá, imersa naquilo ali, entre, sei lá, 108 horas da manhã e eu fico até 4 horas da manhã, enquanto eu não terminar um número X de coisas que eu tenho que fazer, sei lá, de contos que eu tenho que fazer. E eu fazia 3 contos, 4 contos por dia, aí depois no outro dia a mesma coisa, depois de novo, aí eu mandava pra Luara. Aí ela me devolvia com as observações. Aí eu, no mesmo dia, mudava tudo que ela sugeria, né? Ou então respondia dizendo, talvez isso aqui não, tal. Mas era tudo muito rápido, porque eu tinha essa coisa em mim, não, vamos fazer, e eu não consigo. Se eu tenho uma coisa pra fazer, eu faço. E também sei não fazer nada, né? Quando eu termino minha coisa, eu passo dias ou semanas sem fazer nada, se eu não tiver trabalho. O Clube da Escrita para Mulheres foi um projeto que eu criei em 2015, logo depois que eu lancei As Lendas de Dandara. Porque eu comecei a escrever esses tais contos que viraram Redemoinho, e aí eu tava muito assim, eu preciso de gente para ler e dar um feedback, dizer como é que tá, o que eu posso melhorar. E eu não confiava em ninguém, assim, porque quem era muito amiga ia dizer que tava bom. Ah, legal. Porque amigo não vai te... Geralmente amigo não te esculacha, né? E quem é inimigo eu não vou mostrar. Nunca tenho inimigos, né? Mas dá pra entender, né? Eu pensei, seria legal se a gente tivesse um grupo de mulheres que escrevem ou querem escrever. E a gente pudesse escrever juntas. Fazer exercícios de escrita. Falar sobre essas questões do mercado, como é difícil publicar, por que acontece isso. E aí tinha uma ONG, que era a Casa de Lua, e aí começou lá. Sempre foi gratuito, né? A gente se encontrava quinzenalmente. Eu mediava, porque precisava ter alguém constante, né? No começo era 2 vezes por semana, a cada 15 dias. Depois foi passando tempo, saiu da Casa de Lua, fui para um lugar que eu aluguei. E era gratuito, mas eu alugava para continuar, porque era muito importante, né? Daí, desse clube, saíram mulheres que publicaram livros independentes, que conseguiram em editoras. E agora ele está na Biblioteca Mário de Andrade, continua gratuito, né? Eu coordeno junto com a outra escritora, que é a Ana Clara De Vito, que é poeta. E é isso, muitas publicam, sempre chegam mulheres novas, e tem desde as novinhas até mulheres de 60 anos. Então, é muito diverso o grupo e todos os estilos literários que tem. Desde quem escreve coisa infantil, até erótico, até crônica, tem tudo. E sempre uma proposta diferente de exercícios de escrita. E quem tem interesse, como é que faz pra assinar? Quem tem interesse em participar, procura a página, é facebook.com/Clube da Escrita para Mulheres. E lá tem a agenda certinha do ano inteiro, porque agora, como tá na Mário, tem uma agendinha bem fechadinha, né? Correto, que vai ser sempre aquele dia. Aí lá tem a agenda, é só chegar lá com um caderno e caneta. E é isso. Eu acredito tanto nas coisas que eu falo, na importância política delas, assim, e no quanto é importante para outras mulheres isso, que é como se assim, se eu não tenho outra escolha. Se eu não fizer isso, eu não tenho um propósito. E eu acredito que você cria um propósito para sua vida. Eu sou existencialista.
E eu gosto muito de Sartre, né? Quando eu tô em crise na vida, eu leio o Ser e o Nada. E aí eu vou lá e eu realmente, assim, não tenho significado na vida. Você que cria encontra um. E o meu significado é esse, né? O meu propósito é esse, assim, um propósito que eu crio. Se eu não tenho isso, eu não tenho nenhum. E eu quero ter um, né? Pra fazer alguma coisa que não seja só por mim. Se eu quisesse escrever só por mim, eu ia escrever qualquer coisa. Ou nem ia escrever. Eu não sei fazer outra coisa. É isso que eu sei fazer. E é por isso que eu crio um clube da escrita, é por isso que eu vou fazer feirinha, é por isso que meus livros são tudo com mulher, sabe? E aí eu vou e faço, insisto, e às vezes brigo. É porque tá muito claro para você. É muito claro pra mim, é muito de propósito, sabe? É muito de propósito. Mas eu sempre digo assim, não, a minha é política. E as pessoas falam assim, me entrevistam, porque a sua literatura é muito política, né? O que você acha disso? É muito política, sim, é óbvio que é, mas todas são. Todas são. A pessoa que escreve, o homem que escreve só personagens, homens que moram em São Paulo, jornalista, aquilo também é político. Ele pode não estar fazendo na cabeça dele, isso aqui é político, mas aquilo também é. Entendeu? A pessoa que tem o luxo de escrever sobre a viagem dela pela Europa, falando sobre as janelas e os rios, aquilo também é político. Mas ela não está conectada com isso, não está sabendo, mas aquilo também é. E então é isso. O meu é proposital, porque eu estou 100% consciente, mas todas as artes são. E aí eu não tenho como não ser persistente, porque isso significa tanto para mim, né? E eu sei que significa tanto para outras pessoas, porque a arte, ela é uma coisa que move o mundo, assim, e que a gente se volta para a arte para suportar o mundo, né? Senão a gente realmente não suporta, né? Não tem como, eu acho que não tem como aguentar o mundo sem algum tipo de arte, né? E a gente às vezes pensa, não, com um livro, a gente suporta com os quadros, com os filmes cult. Não, meu, às vezes a gente suporta a arte com um show do Wesley Safadão, que inclusive adoro. Eu amo as músicas do Wesley Safadão. Então é isso, a arte é qualquer tipo de arte. E então todas elas são políticas, né? O Wesley Safadão cantando sobre dar PT e chamar o SAMU pra ficar bêbado, isso também é político, porque as pessoas procuram drogas, álcool, porque elas também estão lidando com coisas, e essas coisas são políticas. É isso. Eu vou ficar nesse mantra aí, do político, político, político.